esse Alvin, ele usou termos do Joseph Goebbels, direto, sem escala, sem disfarce. Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do auto-sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional, que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir, a todos, energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. Veja que ele se refere a uma nova civilização, utilizando um discurso feito na metade do século passado, na primeira metade do século passado. Joseph Goebbels, ele foi ministro da propaganda da Alemanha nazista. Ele aderiu ao Partido Nacional Socialista em 1924. 2 anos depois, ele foi escolhido por Adolf Hitler para ser líder distrital em Berlim. Em 1927, fundou um jornal semanal chamado O Ataque. No ano seguinte, ele assumiu o posto de diretor nacional de propaganda do partido. Foi Goebbels o grande responsável pela divulgação das ideias nazistas e da criação da imagem de Hitler como Führer, isto é, líder. O trabalho realizado por ele e sua equipe consistia na criação de cartazes, filmes, agitações na rua e outras formas de aproximação entre aquilo que era defendido pelos nazistas e a população comum a quem se buscava convencer. Então, o que foi utilizado na época? Jornais, rádio, filmes, teatro, literatura, músicas e artes.
Todas as formas de mídia disponíveis no período foram utilizadas por Goebbels e pela máquina de propaganda nazista. Em 1933, Hitler tornou-se chanceler da Alemanha e nomeou Goebbels para o cargo de ministro da propaganda, um posto de extrema importância para seu governo, pois dele dependia a divulgação do nazismo e o convencimento da população. Quer dizer, no mesmo dia em que Bolsonaro diz que não pode ser tratado a pessoa de esquerda porque não são seres humanos normais, que não podem ser tratados como seres humanos normais, foi a mesma fala que os nazistas fizeram com as minorias, ou mais especificamente com os judeus, que os judeus não eram seres humanos normais, que eles não poderiam ser tratados, que eles poderiam ser eliminados. E isso foi dito de uma maneira que normatizou na cabeça da população, principalmente dos homens de bem, né, da classe média alemã, que dominava, evidentemente, aqui também domina. Então, nós estamos vendo uma espécie de imitação barata, extremamente barata, gente, mas muito perigosa. Não dá para levar só na base da gozação, isso aqui. Isso não pode ser levado só como uma coisa de gozação. Ah, que coisa engraçada, o Alvim, que diz o José de Abreu, o pessoal do teatro conhece muito bem ele, principalmente como cheirador, né? E que isso poderá ter liquidado um pouco com o cérebro dele, o excesso, né, de pó. Agora, isso quem disse foi o José de Abreu, que quem trabalha no teatro, o pessoal de teatro lá de Rio de Janeiro e São Paulo, conhece muito bem a história desse camarada, né? Então, quer dizer, lá na Alemanha nazista, sob as ordens de Hitler, Goebbels convocou a população a boicotar negócios judeus e no ano seguinte incentivou e organizou a queima de livros considerados não alemães. O que o Bolsonaro disse ontem a respeito daquela autora do livro sobre a história dele, a Oyama? E o que essa japonesa está fazendo aqui? Quer dizer, não é brasileira, não é alemã. Isso é muito grave, é gravíssimo o que a gente está vivendo. E eu vejo, né, que faço parte da mesma história, a gente vai levando na brincadeira. Tudo vira meme, tudo vira gozação. Só que o caso desse Alvim, do próprio Olavo de Carvalho, que até criticou o Alvim num post que ele fez agora de manhã, ele disse que o Alvim não deve estar bom da cabeça por ter imitado Goebbels. Só que, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, eles estão torrando a Petrobras, vão terminar com os Correios, já entregaram a base de Alcântara, estão liquidando com a Petrobras, com o pré-sal, a Amazônia está em chamas, os madeireiros, o pessoal que lida com o que de pior, com a milícia, tudo isso está dominando o Brasil. E eu postei aqui no nosso Facebook, e você pode assistir ali, a ação da Polícia Militar de São Paulo. O povão saiu para a rua para fazer manifestação contra o preço da passagem e tal, e aí aparece um PM arrastando uma manifestante mulher pelos cabelos, disparando spray de pimenta na boca da mulher durante ato em São Paulo. A Andressa Delgado, que é a pessoa, relatou pelo WhatsApp ter levado spray de pimenta dentro da boca antes de ser presa e levada para a 2ª DP. Quer dizer, eles estão treinando, adestrando seres psicopatas animalizados que estão sendo treinados para investir contra a população, que a gente está vendo acontecer no Equador, a gente está vendo acontecer no Chile, a gente está vendo acontecer na Bolívia e em vários outros países. E aqui no Brasil, ontem, eles mostraram uma cena de que esses sujeitos estão sendo treinados, estão sendo adestrados dentro dos quartéis para atingir a população e tratar a população como inimiga.
Quer dizer, nós temos que olhar, pelo menos no meu juízo, né, olhar todos esses fatos, juntar tudo isso e nos apavorar com o que vem por aí. Se o judiciário brasileiro, se o legislativo brasileiro não se levantar contra essa, digamos assim, essa quase que uma teia que está sendo lançada em cima do Brasil, e tratar tudo como sendo uma piada um tanto quanto perigosa, mas uma piadinha de mau gosto, daqui a pouco nós vamos ver pessoas sendo assassinadas com bala de borracha, sendo assassinadas com um spray, passando uma caminhonete por cima. Tudo cenas que nós vimos acontecer e que agora estão desaparecidas, essas cenas, porque os próprios Facebook esses serviços aí estão boicotando, porque eles também estão junto com esse novo sistema, com a nova ordem mundial. Que eu digo isso sem fazer uma conotação de mania de perseguição nem nada, mas o fato é que existe hoje no mundo se implantando, e só o povo que pode estar conseguindo dizer não, porque o judiciário está quieto, os legislativos mal e porcamente conseguem se organizar para a próxima eleição, não tem mais os sindicatos estão praticamente parados. Quer dizer, existe hoje uma nova ordem mundial se estabelecendo, que é treinar, adestrar animais de duas patas prontos para investir contra a população, que chamam de militares. O camarada que é o representante do governo, no que se refere à questão da cultura, que diz diz coisas que vai rever a história, que vão reescrever a história do Brasil, que vão salvar a população, que vão salvar os jovens, então, inclusive, aí dizer para a população, nós temos que ler o livro tal, nós temos que ver, não adianta isso, nós vamos ter que encontrar alguma solução para essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, que começa, obviamente, né, dentro da nossa própria casa, passa pelo nosso bairro, vai para a nossa cidade, depois para o estado e blá, 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 blá. Só que eu não vejo isso como uma piadinha, entendeu? Eu não consigo achar nada engraçado do cara usar Goebbels publicamente, porque essas pessoas falam de forma nazista, mas eles até ontem tinham uma espécie de pejo, uma espécie de preocupação para não se expor demais no seu estado nazista de ser. O José de Abreu, por exemplo, agora, nesse momento, convoco todos os artistas brasileiros a se posicionar contra o homem que destratou Fernanda Montenegro. Que todos assumam a defesa da cultura brasileira contra esse débil mental, mente lesada pela cocaína, que se arvora num novo Goebbels. Ou somos todos um bando de merdas? Escreve José de Abreu agora, nesse momento, no Twitter. Então não se trata apenas de uma destruição da cultura, porque a cultura ela é LGBT, porque a cultura é de violência, porque a cultura... Não é isso. Estão tentando impor para nós uma maneira de sentir, de agir, de sonhar. É uma espécie de controle de corações e mentes. E principalmente, né, você ir contra uma coisa que estava ficando bonito de se ver na sociedade humana. Nem vou falar de sociedade ocidental, de sociedade oriental, não, sociedade humana, que é a capacidade de lidar com a diversidade. Quando nós estamos, indo além daquela coisa meio plástica no que nós nos tornamos. Plástico no sentido de plástico mesmo, né? Não é plástica de estética, é plástico mesmo. Nós estamos nos transformando em homens máquinas, em homens plástico, em mulheres plástico, perdendo a sensibilidade, perdendo a capacidade de livre expressão, porque a livre expressão que será sentida, que será permitida, será aquela que cabe dentro dessa ideia. Isso não é engraçado.
Sabe, o fato do Eduardo Leite querer destruir o Estado, não que o Estado tenha alguma coisa ainda para destruir,